Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo amanhã às 19 horas, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos. Se puder, vá e apoie o nosso Botafogo, a torcida foi muito importante no último sábado. Infelizmente o Botafogo não venceu o Corinthians, ficou no empate em 1-1, mas colocamos lá mais de 31 mil torcedores. O Fogão vai precisar do nosso apoio mais uma vez na Copa do Brasil. Lembrando que no domingo o Glorioso vai entrar em campo contra o Cruzeiro às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro, também no Newton Santos. Vamos dar uma força especial ao nosso Glorioso Botafogo de futebol e regatas. Falando em Cruzeiro, a Raposa perdeu ontem pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão, ou seja, jogando em casa por 2-1 de virada para o Ceará. Só que Palmeiras e Flamengo, mesmo jogando muito mal, venceram as partidas no fim de semana. O Alviverde 1-0 para cima do Grêmio e o Flamengo 1-0 para cima do Atlético Mineiro. O Botafogo foi muito bem no primeiro tempo contra o Corinthians, fez 1-0, deveria ter feito mais gols, isso foi dito até pelo técnico David Ancelotti na coletiva pós-jogo. Infelizmente, no segundo tempo, o Botafogo caiu muito de produção, acabou sofrendo um empate e agora vai buscar os 3 pontos contra a equipe mineira no próximo domingo. Mas foco total no Red Bull Bragantino. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre uma possível escalação para o jogo de amanhã e antes quero falar sobre mercado, porque o Botafogo agora tem a ideia de manter jogadores. Algumas consultas sendo feitas, algumas propostas chegando por atletas do nosso Glorioso e o Botafogo agora quer manter uma estrutura e buscar novas peças no mercado. Galera, o Fogão segue no mercado, a janela vai ser encerrada no próximo dia 2 de setembro e até lá o Botafogo quer contratar. Por exemplo, o Fogão não desistiu do zagueiro Dantas, que pertence ao Novo Horizontino, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. 21 anos, muito bom na saída de bola, marca bem também, tem boa velocidade, é um jogador interessante para aquilo que é o Fogão hoje, com uma possibilidade muito grande de dar resultado esportivo, ficar aqui por algum tempo e depois dar resultado financeiro. Vale lembrar que hoje pelo lado direito da zaga só temos o Caio Pantaleão e ele está jogando partidas em sequência. O calendário é muito desgastante. O Botafogo precisa fechar logo a contratação do Dantas ou buscar outro zagueiro no mercado, até porque daqui a pouco fecha a janela também. O Fogão precisando de pelo menos mais um volante. Alan e Newton foram bem no primeiro tempo contra o Corinthians. O Alan, durante toda a partida, conseguiu ir melhor que o Newton, caiu de produção no segundo tempo, mas o jogador mais velho, vamos dizer assim, mais experiente no caso, mais velho não, o mais experiente, o Alan, tem a questão física envolvida. Ele não tinha jogado contra o Sport por dores musculares, ficou tratando no Rio de Janeiro, jogou contra o Corinthians. Amanhã já tem jogo novamente e o Alan deverá fazer dupla com o Marlon Freitas. Assim espero. O Alan fez 7 desarmes no jogo contra o Corinthians. Recorde ao lado do Gregory, que fez 7 desarmes na goleada por 4-0 sobre o Internacional. Então o Alan não é problema para o Botafogo. Em 2025, o Alan é uma das soluções, mas o Botafogo não pode ter poucos volantes. E vou falar novamente aquilo que falo aqui diariamente, galera. Posição de muito embate, posição de desgaste, posição de muito cartão. O Marlon Freitas não jogou sábado porque estava suspenso. Amanhã pode ser que tenhamos Alan e Marlon Freitas, o Danilo sendo preparado. Vamos ver se consegue estrear realmente contra o Cruzeiro no próximo domingo. E aí sim o Newton como uma espécie de quarta opção. Mas o Botafogo precisa contratar mais um volante. Eu tentaria pelo menos 2 volantes. Nunca é demais. Pois bem, galera, precisamos de mais um ponta. O Montoro jogou pela direita contra o Corinthians e pelo lado esquerdo tivemos o Natan. Botafogo tem Matheus Martins voltando, Barreira também joga pelo lado do campo. Eventualmente o Savarino faz, mas prefere jogar por dentro, embora não esteja jogando tão bem assim. Temos o Arthur
mas o Botafogo precisa contratar mais um ponta qualificado e busca também um centroavante. Assim como o Caio Pantaleão, o Arthur Cabral vem jogando em sequência e o Mastriani não está entrando. David Ancelotti parece não estar confiando no centroavante reserva do Fogão. Elias Manuel já foi para Portugal, Juan Cruz foi para os Estados Unidos, o Botafogo precisa e está no mercado buscando mais um centroavante. Espero que consiga a contratação de alguém muito qualificado para revezar com o Arthur Cabral, eventualmente até formar dupla com o centroavante que fez gol contra o Vasco e fez gol contra o Corinthians. Galera, falando sobre possíveis saídas, o Botafogo recebeu algumas sondagens, algumas propostas, mas quer manter atletas por aqui. Ontem saiu uma informação dando conta de que o Arthur teria recebido uma proposta para voltar para a Rússia, para ir jogar no Spartak de Moscou, e o Botafogo teria negado a proposta de 15 milhões de euros. Meu amigo Matheus Medeiros apurou, informou que houve uma consulta, mas o Botafogo não poderia negar uma proposta que, na verdade, não aconteceu. E o Arthur está bem feliz aqui no Botafogo, a ele não tinha chegado nada também. O Botafogo quer manter o ponta-direita e quer contratar mais um, não quer vender um para trazer dois. Pelo menos essa é a informação de momento. Proposta do Shabab Al-Ahly, clube dos Emirados Árabes, onde jogava o Igor Jesus antes de vir para o Botafogo. Uma proposta pelo Marlon Freitas, de cerca de 11 milhões de reais, um pouco mais que isso. O Botafogo também não seguiu conversas, quer manter o meio-campista, capitão da equipe. Marlon Freitas é diferenciado, não se encontra um Marlon Freitas a todo momento no mercado. Uma proposta dessa é irrisória. O Botafogo precisa manter o atleta e não vai vender de qualquer jeito. Assim como também ouvimos sobre sondagens por outros atletas do Fogão. E saiu uma notícia dando conta de que o Vitinho teria recebido uma proposta para voltar ao Burnley da Inglaterra, que subiu novamente para a Premier League, o Botafogo podendo receber cerca de 4 milhões de euros e a dívida com o clube inglês pelo próprio Vitinho sendo abatida. O Botafogo também não quer se desfazer do lateral direito, galera. Então a ideia é contratar e não perder peças. E para amanhã, como o Botafogo pode ser escalado para a disputa contra o Bragantino, pessoal? John no gol, Vitinho na lateral direita. O Ponte foi titular contra o Corinthians. No segundo tempo, o Vitinho entrou. Creio que tenha sido poupado. Tem que acertar, ajustar as finalizações, melhorar no terço final, mas o Vitinho é um bom lateral, é um lateral raro no futebol brasileiro. John, Vitinho, Caio Pantaleão. O Botafogo não tem hoje outro zagueiro pelo lado direito, e Alexander Barbosa na lateral esquerda. Alex Telles ou Cuiabano, ainda acredito na presença do Alex Telles como titular. E eu falo Telles ou Cuiabano pela sequência de jogos também. Sempre que o Cuiabano entra, dá conta do recado. No meio-campo, espero Alain, Marlon Freitas e Joaquim Correa ou Savarino. Savarino foi poupado contra o Corinthians, entrando no segundo tempo, ou perdeu a vaga para o argentino? Não sabemos. O Joaquim Correa foi bem, principalmente na primeira etapa, participou até da jogada do gol, numa boa tabela com o Point, e pode crescer de produção, ganhando ritmo de jogo. O Savarino não está tão bem, mas tem muita qualidade. Se for titular, pode também recuperar o futebol, pode ser importantíssimo para o Fogão. Não dá para descartar jogador em má fase. O Savarino já mostrou do que é capaz vestindo a nossa camisa. Montoro jogou pela direita, teve uma explicação do David Ancelotti. Ele queria o Montoro vindo um pouco mais para dentro, com o corredor para o Matheus Ponte, que fez o cruzamento para o Natan, que deu assistência de cabeça para o gol também de cabeça do Arthur Cabral. E quis dar o corredor pelo lado esquerdo para o Natan, com o Alex Telles ficando um pouco mais preso na saída de bola, até com os zagueiros ali fazendo aquela saída de 3. Se mantiver a estrutura para o jogo contra o Bragantino, pode manter o Montoro pela direita. Se a ideia for outra, o Montoro pode voltar para o lado esquerdo. Então pode ser que o Arthur seja titular, com o Arthur Cabral como centroavante e o Montoro retornando ao lado esquerdo. Assim, John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa e Telles, ou Cuiabano, Alain, Marlon Freitas, Joaquim Correa ou Savarino, Arthur Cabral e Montoro. Um time muito forte para jogar contra o Bragantino, que é um time muito bem treinado pelo Seabra, que perdeu realmente nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo no estado de São Paulo e para o Fortaleza do Renato Paiva, lá no estado do Ceará.
mas o Botafogo não tem nada a ver com as partidas anteriores do Red Bull Bragantino. Tem que fazer o resultado amanhã e um bom resultado para ir com tranquilidade e muita confiança para o jogo da volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se puder, vá ao estádio Newton Santos e apoie o Glorioso. Hoje não está tendo live, daqui a pouco estarei na Placar, aqui no YouTube. Placar TV, programa Placar aberto às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube. Estarei presente e amanhã a ideia é fazer aquela live pré-jogo na parte da tarde, beleza? Se inscreva por aqui, deixa o like, ative o sininho, não perca conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Tamo junto, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!